Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal, intitulado Notícia Crimes. Pois bem, a notícia crimes dessa semana é uma notícia que gerou repercussão mundial, que correu o mundo e diz respeito à morte de uma diretora de fotografia que aconteceu no set de filmagem de um filme de faroeste chamado Rust, produzido e protagonizado pelo ator norte-americano Alec Baldwin. A diretora, que era ucraniana, se chamava Halyna Hutchins e ela terminou morrendo, pessoal. E também foi atingido no ombro o diretor. Ela era diretora de fotografia e o próprio diretor do filme foi atingido no ombro, ele se chama Joel Souza. Ele sobreviveu a esse disparo. Vamos ver como tudo aconteceu no set de filmagem. A reportagem é da Rede Globo de televisão. A polícia americana está investigando as circunstâncias do tiro disparado pelo ator Alec Baldwin, que matou uma integrante da equipe de filmagem. O diretor do filme deu detalhes à polícia do estado do Novo México sobre o que aconteceu momentos antes da tragédia. O depoimento do diretor Joel Souza remonta os momentos anteriores à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Souza contou à polícia que a arma havia sido checada e que a equipe fez uma parada para o almoço. Ele não soube dizer se a arma foi checada novamente na volta. Segundo o diretor, a equipe estava ensaiando a cena que gravaria dentro de uma igreja. A arma foi entregue a Alec Baldwin pelo assistente de direção do filme, Dave Halls, que teria dito em voz alta, "Cold Gun", uma expressão usada indicando arma fria, uma arma segura e descarregada para filmagem. Baldwin estava sentado em um banco, a diretora de fotografia posicionada com a câmera em frente a ele, e o diretor ao lado dela, olhando o monitor sobre o ombro de Halyna. Baldwin repetiu o movimento de sacar a arma e apontar para a lente da câmera quando veio o disparo. O tiro acertou Halyna no peito e Souza no ombro. Souza disse que o ensaio não estava sendo filmado e que não há registro do momento do disparo. O depoimento do diretor esclarece como o acidente aconteceu e por que Baldwin estava com a arma apontada para Halyna. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como a arma, que deveria ser segura, foi parar carregada nas mãos do ator. Até agora, ninguém foi indiciado e a investigação continua. Filmes com armas como o faroeste Rust, que estava sendo filmado no Novo México, tem sempre um especialista chamado armeiro, que é o responsável por garantir que as armas usadas são seguras e descarregadas. Essa função era de Hannah Gutierrez Reed, de 24 anos. Foi ela que separou as armas para a filmagem e as deixou num carrinho, do lado de fora da igreja. A segurança com as armas no set de Rust está sob críticas intensas. Dias antes do acidente fatal, um dublê de Baldwin já tinha disparado acidentalmente 2 vezes armas que também deveriam estar descarregadas. Esse especialista em armas afirma que é função e responsabilidade do armeiro garantir que todos os envolvidos em uma cena com armas estejam seguros e que não vê motivo nenhum para que existam munições de verdade em um set onde se está gravando um filme com armas, porque é assim que os acidentes podem acontecer. Ontem, centenas de pessoas se reuniram na Califórnia para uma vigília em homenagem à diretora de fotografia. Então, pessoal, a reportagem é bem completa e ela mostra ali que muitos outros personagens entraram nesse momento, tem a ver com esse momento de disparo da arma de fogo que estava nas mãos do ator Alec Baldwin. Na verdade, uma arma cenográfica que é construída igualzinha a uma arma normal, né? Mas essas armas costumam ter uma bala de festim, ou seja, uma bala que tem o cartucho, tem a pólvora dentro, mas não tem aquela ponteira de metal que é justamente o que vai ser disparado pela pólvora, né? Quando é puxado o gatilho e que atinge as pessoas. Então, normalmente, quando a bala de festim, ela não tem aquela ponteira. Ou muitas vezes nem a bala de festim é utilizada e são utilizados recursos de computação gráfica para simular o som e a luz que vem do disparo de uma arma de fogo. Mas não foi o caso. A arma que estava nas mãos do ator Alec Baldwin realmente disparou, continha uma bala e terminou matando a Halyna Hutchins e atingindo o ombro do diretor Joel Souza. Para entender como tudo aconteceu, dentro do direito penal, nós temos que saber que não é um caso fácil, pessoal, porque normalmente, dentro da causalidade, a pessoa que dispara uma arma de fogo vai responder, né? Então, quem dispara uma arma de fogo vai responder pelo homicídio, pelas lesões que causou, seja a título de dolo, seja a título de culpa. Assim, a gente verifica a autoria ou então
por algum acidente, alguma coisa ter acontecido, um atropelamento de automóvel, a pessoa que está na direção do veículo, a pessoa que dispara arma de fogo é imediatamente aquela que se considera suspeita da autoria daquele crime. Mas o caso não é tão simples assim como nós vamos resolver, ok, pessoal? Será que é a mesma responsabilidade do ator Alec Baldwin por este homicídio e essas lesões corporais? Toda a teoria do delito está estruturada dentro, no Brasil, pelo menos, né? Isso aconteceu no estado norte-americano do Novo México, na cidade de Santa Fé. Estavam filmando um filme de faroeste ali. Então, o direito que vai ser utilizado é o direito norte-americano. Cada estado dos Estados Unidos tem um código penal, como nós sabemos. Mas dentro do direito brasileiro, nós vamos encontrar a solução ancorada na teoria finalista da ação. E ela diz que para que uma pessoa possa realmente ser considerada responsável, culpada por um delito, ela tem que atuar, no mínimo, a título de culpa, né, de imprudência, ou a título de dolo, com consciência e vontade de provocar aquele resultado danoso ao bem jurídico, que no caso foi a morte da Halina e os ferimentos, a lesão corporal do diretor Joel Souza. Nós temos então que o tipo penal que diz respeito ao homicídio, à lesão corporal, está dividido em tipo subjetivo e tipo objetivo. Essa face externa objetiva, ela é muito importante, né? Dentro do homicídio, nós vamos nos concentrar aqui no homicídio da Halina, que foi o que mais chamou a atenção, nós temos o tipo penal do artigo 121, que eu vou colocar para vocês aqui, caput do Código Penal, que é matar alguém. Esse tipo doloso tem uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Mas esse é o tipo objetivo, ou seja, a face externa e objetiva da conduta do Alec Baldwin, por exemplo, que terminou matando mesmo alguém. Mas junto, concomitantemente com essa face externa e objetiva, nós temos pela teoria da finalização que analisar mais do que essa mera causalidade objetiva que teria dado lugar a um resultado lesivo. Nós temos que analisar o tipo subjetivo, o que é que passava pela cabeça de Alec Baldwin naquele momento, se ele queria mesmo disparar aquela arma ou não, ou se ele atuou, como nós dissemos, ao menos a título de imprudência, né, de uma maneira culposa. E ainda existe uma terceira solução para o caso, pessoal, é que pode ser que o Alec Baldwin não responda por nada, que fosse uma situação completamente fortuita, ou seja, uma situação imprevisível, embora evitável, e que aconteceu realmente na forma de um acidente dentro do set de filmagem. O tipo subjetivo do delito que nós estamos vendo aqui, do artigo 121, é o dolo. E desde logo ninguém ali no set, nem o Alec Baldwin, nem as pessoas que estavam assistindo, tinham dolo, seja direto ou eventual, de matar ninguém, não é, pessoal? Então a gente já descarta esse 121 caput, porque ele diz respeito a um homicídio doloso. Mas é claro que pode haver uma imprudência por parte de alguém, seja do Baldwin, seja das pessoas que o estavam assistindo. E aí, nesse caso, nós descobrimos, com essa reportagem da Rede Globo de televisão, que existiam pelo menos 2 pessoas responsáveis pela verificação da segurança das armas no set de filmagem. Normalmente, como diz a reportagem, no filme de faroeste, no filme policial, de ação, há uso de armas de fogo e outras armas que precisam da sua segurança ser verificada por pessoas que sejam especialistas. Então, não é o ator, o diretor do filme, o produtor, que vão arcar com a responsabilidade da segurança das armas, até porque eles muitas vezes não sabem nem manejar essas armas na vida real, né? É tudo cenográfico. Então, eles colocam essa responsabilidade, eles atribuem essa responsabilidade a um terceiro. E, no caso, seria a armeira, né? A armeira chamada de Hannah Gutierrez Reed, uma menina de 24 anos que já atuou em outros filmes, mas que ficava responsável como armeira pela segurança dessas armas, por elas não terem bala nenhuma, por elas terem uma bala de festim ou até uma verdadeira um verdadeiro projétil, mas isso tudo teria que ser avisado aos atores caso fosse necessário o uso realmente na cena de um projétil de arma de fogo verdadeiro. Então tudo isso é verificado pela armeira e também outra pessoa que entrou naquele momento que entregou realmente a arma do Baldwin, que pegou da armeira, que é a Hannah, e entregou para o Baldwin, foi o diretor, o assistente do diretor de fotografia, que é o Dave House. O Dave House disse para Baldwin, como diz a reportagem, que a arma era fria, cold arm, ele disse, e entregou no sentido de que a arma, portanto, não continha nenhum tipo de projétil, não tinha como ser disparada, né? Ele disse a arma é fria, Dave House entrega essa arma nas mãos do Alec Baldwin, e o Alec Baldwin não tem esse papel dentro das atribuições da responsabilidade da filmagem, da segurança daquele filme que estava sendo gravado, de verificar se a arma estava mesmo desmuniciada, não é? Ele confiou, não é papel dele. Então ele atuou de forma imprudente? Não, porque não caberia a ele verificar a segurança dessa arma. Há pessoas que estão sendo pagas e que são contratadas e que são especializadas na segurança dessas armas, principalmente a Hannah, né? E o David, de certa maneira, passou para ele e deu esse alerta, porque com 2 pessoas essa verificação da segurança fica mais
mais factível, né? Ela era maior. Então, o que acontece é que, muito provavelmente, esse homicídio se deu pela imprudência dessas duas pessoas, né? E o homicídio imprudente, ele tem uma pena bem menor. No caso, seria uma negligência, uma forma de culpa de deixar de verificar a segurança da arma, né? A forma de culpa por omissão a gente chama de negligência e por ação a imprudência. Então, o homicídio culposo, o homicídio quando é culposo, está no parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que diz: se o homicídio é culposo, a pena já cai bastante para 1 a 3 anos de detenção. Vejam, homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º. Mas quem responde por isso? É o Baldwin ou são essas pessoas? Aí é que está a grande chave da questão, pessoal. O Alec Baldwin, ele estava numa situação completamente fortuita, de que ele não poderia realmente ser responsabilizado nem por culpa, né? Não por dolo, certamente, e ainda por culpa, muito menos, porque ele não atuou de forma imprudente, não era papel dele verificar, né, o fato de haver ou não uma bala, um projétil dentro daquela arma de fogo. A atribuição de responsabilidade vai passar para um terceiro, e isso é previsto no Código Penal brasileiro. O Baldwin, ele atuou em erro de tipo. Ele não tinha realmente nem a consciência nem a vontade de matar e nem atuou de forma imprudente, ou na verdade negligente, em relação ao bem jurídico, vida e integridade física daquelas duas pessoas que terminaram atingidas. Essa atribuição vai para um terceiro, para um mecanismo que existe no Código Penal brasileiro, que é o erro determinado por terceiro. Então, a grande chave da questão da investigação deste homicídio que aconteceu lá no Novo México, nos Estados Unidos, é esse artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro, que a teoria finalista prevê, e que diz o seguinte: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, este erro foi determinado por quem? Foi determinado pela armeira Hannah, pelo assistente de direção Dave, ou seja, pessoas que poderiam ter verificado a segurança da arma e não verificaram. Certamente eles não atuaram com dolo, mas com uma modalidade de culpa, que é a negligência. E eles sim vão poder ser responsabilizados pelo homicídio culposo, é verdade, da Halyna Hutchins e também pelas lesões corporais culposas contra o Joel Souza, porque o crime culposo é determinado pelo seu resultado. Ninguém queria nada ali em relação a resultados lesivos aos bens jurídicos, mas atuaram de forma negligente, como a gente viu. A negligência é uma forma de culpa. Então, tanto o homicídio quanto as lesões são, com certeza, culposos, né? Mas o que vai caber uma atribuição de responsabilidade a esse terceiro que determina o erro. Então, vejam, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. E a pessoa que errou não responde por nada. Então, no caso, o Alec Baldwin vai incorrer num erro de tipo, ou seja, aquele erro que vai excluir o seu dolo, que vai excluir, inclusive, a sua imprudência, já que ele não tinha essa função de verificação, ele não foi descuidado, esse cuidado não cabia a ele, né? Então, vai caber exclusivamente uma atribuição de responsabilidade a essas duas pessoas, que ainda vão ser investigadas, certamente, para se saber se elas têm mesmo uma responsabilidade ou não, mas muito provavelmente sim, já que são pessoas que eram contratadas e especializadas, principalmente a Hannah, né, na verificação da segurança das armas que estavam no set de filmagem de Rust. Então, o artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro contém a grande chave de resposta a essa questão do homicídio praticado por Alec Baldwin, que na verdade a gente viu que não é um homicídio verdadeiramente, né? Mas que possivelmente vai ser atribuído às pessoas que tinham responsabilidade pela segurança das armas no set de filmagem. Bom, esse foi o Notícia Crimes de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Isso é teoria finalista da ação, aqui segundo o direito penal brasileiro. Nós voltamos proximamente com mais episódios no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.